Paz a todos os irmãos conectados conosco em nossas mídias sociais. Uma alegria estar aqui com vocês para nós estudarmos a lição deste domingo, ainda no tema central do livro de Salmos. Estamos na lição 4, a lição com o tema Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Então, um privilégio muito grande para mim estar aqui com vocês. E este tema do nosso trimestre, muito apropriado, até porque o livro dos Salmos é um dos livros que nós usamos sempre, né? Sempre estamos lendo, tirando proveito dos ensinos. E neste dia estaremos estudando o Salmo de número 25, um salmo onde Davi faz oração buscando graça, perdão e o conhecimento de Deus. Lição de número 4, já citei o tema, buscando conhecer os caminhos do Senhor. O texto áureo nos diz o seguinte: faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas verdades. Está em Salmo 25, verso 4. Verdade prática de nossa lição neste domingo diz o seguinte: para crescermos espiritualmente é preciso aprofundar os nossos relacionamentos com Deus e conhecer os seus caminhos, né? Então, é claro, para que a gente tenha uma vida espiritual crescente, é muito importante estarmos próximos do Senhor, conhecendo o Senhor, tendo um relacionamento estreito, de intimidade, de confiança, né? Nosso texto de referência, como já citei, é o Salmo de número 25. Quero ler os versículos que estão citados na nossa revista. Acompanhem comigo a leitura. Nós vamos para o versículo 1 do Salmo 25. Diz o seguinte: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará conhecer os teus consertos. Último verso, o verso 15 do texto diz o seguinte: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. A introdução da nossa revista diz o seguinte: o Salmo 55 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Antes da gente introduzir os comentários, quero te convidar a orar. Introduzimos a leitura bíblica, textual, verdade prática. Nós vamos orar juntos para que Deus traga uma palavra nesta manhã para edificar nosso coração e a gente possa tirar proveito dos ensinos da Bíblia. Amém? Feche os olhos comigo, vamos orar. Pai, nesta manhã oramos juntos, pedimos que o Senhor venha visitar cada lar sintonizado, que estão recebendo esta palavra, que todos sejam edificados, consolados e abençoados. Esse é meu desejo. Minha oração é que o Senhor esteja guardando, visitando, abençoando cada um, que, ó Pai, por meio das mídias sociais nos ouve. Então que o Senhor venha ministrar a graça, a bênção, a unção e abençoar também nosso Brasil nesse tempo de crise que estamos vivendo. Traga graça e bênção em nome de Jesus. Queremos ser abençoados e edificados pela Tua palavra. Amém. Queridos, nós temos todo o esboço dessa lição e a gente vai iniciar, né? Já falamos o textual e a verdade prática e a gente então vai seguir falando do ponto 1,
o salmo ligado ao Salmo 25, que é um salmo acróstico e uma oração de Davi. A ideia acróstica é justamente uma ideia de usar cada letra do alfabeto para iniciar uma frase. Então, o Salmo 25, Davi usou as letras do alfabeto hebraico justamente para assimilar o alfabeto, e cada versículo do Salmo inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. E neste salmo ele faz dois pedidos, duas orações importantes. A primeira oração, ele chega diante de Deus com súplica, né? E em segundo momento ele traz uma reflexão de meditação, né? Entendendo e conhecendo os atributos de Deus. A oração de Davi, feita neste salmo, ele cita vários pedidos. Primeiro, não me deixes confundidos, o verso 2. Segundo, faz-me saber os teus caminhos. No versículo 4, ele pede isso, ele suplica ao Senhor que o Senhor venha ensinar os caminhos. Terceiro momento, ele pede ao Senhor, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Verso 6. Está orando, pedindo a misericórdia, a graça de Deus. Quarto momento, ele pede perdão dos pecados, no verso 18. E em quinto momento, ele suplica, né, para que Deus olhe para as aflições que eles estavam vivendo, no verso 19. Né? Verso 18, perdão, verso 19, ele pede para que o Senhor olhe para os inimigos, ou seja, o livre, traga livramento. No verso 20, ele está pedindo que Deus guarde a sua alma, proteja, né? Através da meditação, seguindo, Davi agora usa a meditação para entender as qualidades de Deus, os atributos de Deus, né? E para que a gente aproxime de Deus, conheça Deus melhor, é muito importante que a gente tenha intimidade com Ele, conheça Ele. Conheça que Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de paz, um Deus de guerra, um Deus eterno, soberano, onipresente, onisciente, onipotente. Né? Os atributos de Deus é de suma importância que a gente tenha conhecimento, ou seja, entendamos quem Deus é. A grandeza dele, o poder dele, a soberania dele, né? E como ele atua. E entendendo essa meditação, Davi observa os atributos de Deus e entende que este Deus tão grande, tão elevado, está disposto a relacionar conosco, né? E por isso ele pede que Deus se revele a ele na intimidade. Ele pede a Deus que o Senhor o ajude, né, nessa busca, nesse pedido de relacionamento. Seguindo, falamos da oração de Davi, aí ele fala, num segundo momento do nosso tópico, onde ele pede a Deus para não ficar confundido diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas, inclusive diante de um tempo desse que nós estamos vivendo, de adversidade na nossa nação, devido ao problema aí do Covid-19, né? Estamos vivendo esse tempo de batalha, de guerra, e Davi suplica então livramento. Ele diz: olha, Senhor, não me deixe confundido diante dos meus inimigos, diante dos meus adversários, até porque ele é um homem aguerrido, um homem de peleja, um homem de batalha, e entende que diante de batalhas, algumas delas, né, a gente precisa do livramento de Deus, da proteção de Deus. Claro que em alguns momentos nós enfrentamos situações com nossa força, com a capacidade que Deus nos deu, com a competência humana, mas em alguns momentos só a mão de Deus para nos livrar. E todos que participam da fé, queridos, vão enfrentar batalhas, não só nesta vida e não só batalhas, nessa vida, eu quero dizer, não só na vida material, né? Ele vai enfrentar batalhas no nível espiritual.
E batalhas espirituais, elas vão nos atingir de várias formas, porque todos que aproximam de Deus, ele pode enfrentar situações onde o adversário vai usar, até mesmo dos familiares, para atingir, para trazer problemas. Davi mesmo teve conflitos com inimigos e também conflitos familiares. Um dos filhos de Davi quis usurpar o trono dele. Então, se você está aproximando de Cristo, e talvez você é um iniciante nessa caminhada, um novo convertido, talvez você já começou a enfrentar situações de batalha espiritual dentro de casa. Pessoas que não estão entendendo, talvez alguns não aceitam, mas eu quero te incentivar a prosseguir, Não desista, todos nós passamos por isso. Enfrentamos dificuldade, tivemos que fazer renúncia, abdicar, tolerar, perdoar, amar e sermos perseverantes, Por isso essa oração, Senhor, não nos deixe confundido. Muito importante que a gente esteja guardado e protegido pelo Senhor diante das adversidades. Seguindo, nós temos o ponto 3 do item 1, quando Davi pede perdão dos pecados. Isso aqui, queridos, em termos de análise da palavra de Deus, é uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender, Todo ser humano tem tendência para transgredir as leis de Deus. Todos nós temos tendência para, em algum momento, cometer um deslize, uma falha, E todos os nossos pecados, segundo a palavra de Deus, são passivos de juízo, A alma que peca essa morrerá, diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, Então, nós não temos para onde fugir se não obtivermos o perdão de Deus através da obra expiatória de Cristo. Claro, Davi aqui antes, mesmo pedindo perdão a Deus, ele está vivendo antes da obra da cruz, mas entendendo que o Deus poderoso que ele serve é um Deus de misericórdia, um Deus perdoador, que perdoou ele lá na cruz de Cristo, ofereceu a salvação. Então, querido, não tem como fugir. Precisamos do perdão de Deus, precisamos de nos humilhar, precisamos de entender que somos falhos, limitados, pequenos e que, sem a graça de Cristo, estaremos condenados no inferno. Por isso, precisamos entender o quanto é importante receber a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e caminhar em direção a isso. Porque a Bíblia nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não para que o pecado abunde, não para que a gente fique vivendo no pecado. A graça veio, foi para nos limpar, foi para nos perdoar, foi para nos purificar, foi para que a gente nasça de novo e tenha uma nova vida, uma vida em Deus. Então eu quero te dizer uma grande verdade. Quando você vem para Cristo e Ele te gera nele, ou seja, Ele te faz justiça de Deus, você nasce de novo, você ressuscita em Cristo, morre o velho homem, nasce um novo homem, isto é no passado, ou seja, você já é nova criatura em Cristo. Então entenda que esta nova criatura deve lutar, resistir, negar o máximo que puder o pecado, as falhas. Caso venha a cometer um erro, humilhe, suplica o perdão, vai para a cruz de Cristo, porque lá é o remédio para os nossos pecados. Seguindo, nós temos o item 2, que é o desejo de reconhecimento do salmista, onde ele declara a soberania de Deus, Deus como seu Salvador, Deus como o caminho, verso 4. Olha que ele diz, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Que
Que verso tremendo, quando ele entende o quanto ele precisa de Deus, o quanto ele precisa ter essa intimidade com o Senhor. A revista diz o seguinte aqui, ó, é impressionante a consciência de Davi. Ele sabia da fragilidade e limitação, né, que ele tinha em discernir o bem e o mal, né? Portanto, aí ele pede então discernimento. Ele pede a Deus graça, conhecimento para entender essas coisas, para ter intimidade com o Senhor e andar no propósito e na direção de Deus. O item primeiro do tópico 2 nos diz o seguinte: a vontade de ser guiado pelo Senhor. Quando ele tem esse desejo de reconhecer o Senhor, ele quer ser guiado por Deus. Ele quer que Deus o guie. Ele quer que o Senhor ensine ele toda a verdade. Olha a expressão do verso 5. Guia-me na tua verdade e me ensine. Coisa maravilhosa, irmãos. Precisamos ser guiados pelo Senhor, orientados por Deus, né? Porque próximo do Senhor, conhecendo a verdade e a bondade do Senhor, nós vamos ter estabilidade, nós vamos ter confiabilidade. É possível que a gente desfrute de fidelidade, de bênçãos maravilhosas. Por isso o salmista pede isso, né? Ele deseja ser guiado pelo Senhor e, além de ser guiado, o salmista quer ter intimidade com Deus. Ponto 2 do item 2, ele pede intimidade. E o verso 14 diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber os seus consertos. Nesse sentido, queridos, quando aproximamos do Senhor, é que as verdades espirituais serão reveladas para a gente. Quanto mais perto de Deus, mais conhecimento de Deus vamos ter. E para que a gente tenha conhecimento de Deus, é necessário intimidade, tempo, né, de relacionamento com Deus. 1 Coríntios 1,14 diz que o homem natural não pode conhecer as coisas espirituais. Então, uma pessoa distante de Deus, que não se preocupa em relacionar com Deus, uma pessoa humanista, que busca só o terreno, para ele as coisas materiais são importantes, esta vida é tudo, e ele não tira um tempo para estar com o Senhor e até critica aqueles que estão dedicando, buscando a Deus, gastando do seu tempo, indo à igreja, ou lendo a Bíblia, ou orando. Tem pessoas que criticam, falam, não, vocês oram demais, vocês leem a Bíblia demais. Queridos, oração nunca sobra. Conhecimento da Bíblia nunca passa, né? Quanto mais conhecemos, mais edificados seremos. Quanto mais oramos, mais sólidos seremos, né? Então, oração não passa, não sobra, tá? Busque a Deus enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto, porque as coisas de Deus serão reveladas para aqueles que o buscam, tá? Item 3 do ponto 2, Davi reconhece que Deus é o seu Salvador. Isso aqui me chama muita atenção para entender salvação de Deus. Davi entendia que Deus tanto poderia salvar a sua alma, como poderia salvá-lo dos seus inimigos. Eu quero te dizer, querido, uma verdade que eu vivo. Eu entendo salvação de Deus para hoje e para a eternidade. Eu sei que como cristão, Deus nos salva hoje de muitas coisas ruins, tá? Por exemplo, quero dizer, em um exemplo meu, vivido, Deus me livrou de muitas coisas nessa vida, entre elas, bebida, drogas, vícios, que nunca participei. Pela graça de Deus, eu vim para a igreja como ainda criança e eu fui salvo de muitas coisas ruins, né? De experiências amargas, que talvez se eu tivesse vivido
e chegado à minha juventude ou à minha vida adulta sem conhecer Jesus, eu passaria por caminhos assim. Teria talvez experimentado drogas, bebida, ter tido vida sexual aí fora de casamento, mas pela graça de Deus, queridos, Ele nos salva hoje. Ah, mas eu já vivi isso tudo, não importa. Se você já teve experiências de vida aí no mundo, com práticas que talvez você entende que não agrada a Deus, aproximando de Deus, Deus vai te livrar agora dessas coisas. É para isso que nós convertemos, é para abandonar as velhas práticas, para nos livrar de hábitos que nos separam de Deus, e aí sim seremos salvos aqui daquilo que nos oprime, de atitudes erradas que nós fazemos, salvos do inimigo. A Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor e o inimigo brada ao derredor. Ou seja, se você está guardado pelo Senhor, Ele já te salva de muitas coisas aqui, como Davi entendia e pedia a salvação contra os ataques dos seus inimigos. Então, quero te dar uma orientação muito importante. Servir ao Senhor, nós não temos esperança só na eternidade, não. Claro que a eternidade é algo fabuloso que nós queremos viver. Queremos ir para a glória, queremos estar com Deus, queremos herdar a vida eterna, mas estar com Deus, nós vamos ter benefícios aqui. Benefícios de uma vida purificada, lavada, de uma vida perdoada, né, de transformação interna, de mudança até de personalidade e temperamento, né? Uma mudança, um novo nascimento. Isso é salvação que Cristo proporciona. Indo para o último item da nossa revista, que é o ponto 3, Davi deseja conhecer os caminhos de Deus. Então, diante de tudo isso que ele já entendia, que ele já disse no Salmo, agora ele vai apontar, ele vai pontuar a importância de andar nos caminhos do Senhor, de trilhar esse caminho, de estar no Senhor, para que nós tenhamos uma experiência de andar no caminho, queridos. É fundamental termos uma prática. Davi chama esta prática à existência e ele nos orienta, o caminho da obediência. Então não adianta querer ser um cristão e não obedecer. A palavra de Deus deixa claro, aquele que quer ser meu seguidor ou meu discípulo, faz o que eu mando, tá? Então nós precisamos entender o valor da obediência. E eu tenho uma filosofia cristã no meu coração. Em relação à obediência das coisas espirituais, nós precisamos aprender que a obediência a Deus, ela é cega. Você não tem que questionar. Questionar o quê? Questionar Deus? Questionar a Bíblia? Questionar os ensinos? Dizer, não, isso eu não quero fazer, não é assim. Tem muitas pessoas que chegam para a igreja e querem questionar quesitos fundamentais de obediência, né? Ou seja, abandonar a prática pecaminosa. A pessoa quer vir para a igreja e continuar uma prática pecaminosa. Não funciona, não adianta. Então, obediência ao Senhor é aquela submissão, eu chamo ela de submissão cega, não tem que questionar. Eu não tenho que ficar dizendo para Deus, Senhor, eu acho que se o Senhor dissesse assim, dá um jeitinho aqui para eu poder errar, né? Não existe essa possibilidade, querido. Então, decida obedecer. Decida ser fiel, decida por andar num caminho estreito.
Decida em policiar a si mesmo, em negar a si mesmo. Decida em dizer não aos seus impulsos, não aos desejos pecaminosos, não e não, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos de limites, nós precisamos de sermos podados para que nasça novos galhos frutíferos, né? Porque talvez aqueles galhos que a gente chega no caminho do Senhor são galhos contaminados com experiências do mundo. Então Deus vai podar, meu querido. Deus vai tirar, é limpeza, tá? Então o processo de obediência é essa aí. É conhecer a Deus, sacrificar, desejar, guardar os mandamentos e sem questionamento, sem escolha. Dizer, Senhor, estou aqui, quero obedecer, quero ser cristão. Tinha 12 anos de idade, participei de um congresso. Antes, esse congresso da Umadego aqui, acontecia no ginásio Rio Vermelho, aquele ginásio de basquete. Muitos anos atrás, participando lá, eu ouvi o Antônio Gilberto, um dos nossos maiores teólogos, aí, escritor de várias revistas da escola bíblica, trazendo um ensino para os jovens, e ele, no momento lá, ele fez um desafio para todos os jovens que estavam naquele ginásio. Ele dizia o seguinte: eu quero que vocês repitam comigo essa frase. Aconteça o que acontecer, nunca abandonarei a fé em Cristo. Isso virou um slogan na minha vida, queridos. Aquilo eu carrego até hoje. Aconteça o que acontecer, vou ser crente. Errei, não importa, vou ser crente. Vou buscar consertar, vou buscar me alinhar. É assim que nós precisamos fazer. Sempre retornar ao trilho, retornar ao caminho, nunca desistir desse propósito de ser obediente. Em sequência ao caminho que Davi propõe para conhecer ao Senhor, ele fala da obediência, depois ele fala da graça. Queridos, ser obediente só conseguimos por meio da graça de Deus, né? A graça que abunda, a graça que vem e nos aperfeiçoa. Paulo chega e pede ao Senhor: Senhor, me tira esse espinho, me alivia. A gente não, né, teologicamente eu não vou questionar essa questão do espinho, da carne de Paulo, mas Paulo recebe de Deus uma frase importantíssima. Ele chega e diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nessa pequenez nossa, de dificuldade de obediência, de tendência às coisas erradas, precisamos desta graça, deste perdão maravilhoso de Deus, dessa oferta que Ele nos ofereceu através de Cristo Jesus, que esvaziou de si mesmo, veio, habitou conosco, diz a Bíblia, tabernaculou conosco, ou seja, morou conosco, vivenciou nossa experiência e entende e sabe nos perdoar. Nós precisamos disso, querido. Receba a graça de Deus para prosseguir no caminho. Receba a graça de Deus para prosseguir, né, nessa caminhada. Porque sem a graça, sem a misericórdia, pelos nossos méritos, como? Né? Nós precisamos do perdão e da graça e da misericórdia de Deus. Finalizando, ponto 3, item 3, Davi apresenta o caminho da perfeição, né? O salmista faz menção à sinceridade e à retidão, ou honestidade e sinceridade. No termo grego, significa pureza, né? Essa honestidade, algo não falsificado, algo genuíno. Então nós precisamos disso. Ser cristão genuíno, não falsificado, né? Algo hackeado, não. Né? Você tem que ser um cristão perfeito, genuíno, onde você é transparente diante de Deus, você abre o coração e você permite Deus tratar com você.
que a ordem de Deus em Mateus 5:48 é o seguinte: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse é um desafio, né? Que a gente busque uma vida de perfeição em Deus, uma vida de renúncia, uma vida onde Deus é o centro, onde Deus manda e nós obedecemos sem questionar, onde estamos dispostos a trilhar um caminho e um caminho estreito para que a gente seja um cristão puro, não falsificado, um cristão genuíno. Quero finalizar lendo a conclusão de nosso material. Diz o seguinte, nossa conclusão: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem ser, não deve nos impedir de crescermos no conhecimento acerca do caminho do Senhor e buscarmos viver segundo sua vontade. Então, independe das dificuldades, né? Vim para a igreja, parece que os problemas aumentaram. Busquei o Senhor e as lutas chegaram, né? Batalha espiritual, agora estou enfrentando demônio. Querida, é isso mesmo, né? As batalhas não podem ser nunca um termômetro para te esvaziar de Deus e dizer, não, estou sofrendo, não quero ser crente mais. Sabe o que os apóstolos diziam? Eles diziam o seguinte, que padecer, enfrentar batalhas, desafios, para eles era uma honra, porque eles estavam se identificando com Cristo que sofreu e padeceu por nós. Então, as adversidades, muitas vezes, elas vão servir de combustível, né? de algo para que você busque a Deus mais para vencer aquilo. Então, quanto maior a batalha, maior será a experiência de conquista. E outro detalhe, quanto mais você vence em Deus, mais preparado você será para vencer o que virá, né? Quem diria que estaríamos vivendo uma crise como essa, uma pandemia, todos os comércios fechados, uma crise terrível. Vamos passar. Se passarmos por essa, podemos passar por outra, né? E assim é a vida espiritual. Quanto mais a gente aprende a vencer as batalhas, mais convicto que Deus está conosco sempre. E qual foi a promessa de Cristo? Quando ele subiu, ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então tenha convicção que Cristo está com você nos momentos de batalha, nos momentos de crise, e nunca use batalhas, lutas, dificuldades para dizer que não compensa ser cristão. Isso não é nunca será algo inteligente, porque não sendo cristão também enfrentamos batalhas. Quantas pessoas que não são cristãos estão enfrentando lutas, vivenciando uma vida de vício, de droga, de crime e tantos problemas. Então, se você está com Cristo, aprenda a vencer as adversidades. Deus abençoe, Deus te dê um domingo que segue abençoado. Queremos contar com a sua presença, com aqueles que se alistaram, né, no culto à noite, e que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Que Deus ministre graça, paz, bênção e vitória em sua vida e você possa tirar proveito deste comentário, breve comentário que fizemos dessa revista, que foi, para mim, muito edificante. Deus abençoe, graça e paz.